a gente olha, então, a gente viu o protótipo do mundo, o protótipo segundo a cultura. Mas quando a gente olha para o protótipo do céu, ou seja, aquilo que o céu valoriza, as características de uma mulher que o céu valoriza, a gente vê piedade, uma mulher piedosa, uma mulher que se rende, uma mulher que é perseverante, porque não é fácil, gente. A gente precisa perseverar. Uma mulher obediente, humilde, que se rende, que é sensível ao espírito, uma mulher que não negocia princípios, uma mulher que gera legado, ou seja, uma mulher cuja vida revela o Senhor, cuja vida reflete quem Cristo é. E então a mulher piedosa, só pra gente quebrar tantas coisas que a gente cria na nossa mente, e eu me incluo nisso porque eu crio uns padrões, gente, vocês não têm ideia, altíssimo. E eu não consigo alcançar, eu fico frustrada. Aí eu não consigo ser uma mulher piedosa. Mas a mulher piedosa, ela não é perfeita. Não é uma mulher que nunca erra. A mulher piedosa, ela vai errar. Ela não é uma mulher que nunca sente medo. Ela vai sentir medo em alguns momentos, sim. Ela não é uma mulher que nunca se cansa. Não é uma mulher que nunca enfrenta crises. Pelo contrário, a gente tem muitas crises. E aí, esses dias, eu fiquei em crise. E aí, eu cheguei no discipulado com a Dai de novo e falei: Dai, o negócio é o seguinte, eu não consigo suprir o protótipo segundo o mundo e a cultura, não consigo corresponder a isso, mas eu também não consigo corresponder ao protótipo do céu de ser uma mulher piedosa. O negócio é esse, eu não consigo nenhum e não consigo nem outro. E aí, eu tava ficando doida, como que eu vou falar de um assunto que eu não consigo nem ser? E aí a Dai veio e começou a trazer vários exemplos para me mostrar que eu estou exercitando na piedade. Não vai chegar um momento que a gente vai falar: olha como eu sou piedosa, e se chegar, tá uma coisa errada. A gente está em constante crescimento, em constante exercício, em constante desenvolvimento. Então a piedade, ela é uma devoção sincera que vai moldar os nossos pensamentos, as nossas decisões, as nossas prioridades e, consequentemente, a nossa postura, o nosso comportamento nas coisas mais simples e ordinárias dos nossos dias. É viver de uma forma intencional para refletir o caráter de Cristo, mesmo quando ninguém está vendo. Não é só quando a gente está aqui, que está todo mundo olhando, não. Nos dias que você está lá na sua casa, que ninguém está olhando. Isso sim, esse sim é um lugar onde você pode cultivar a piedade, que você pode crescer em exercitar a piedade. E quando a gente fala sobre esse assunto, piedade, virtude, protótipo do céu, às vezes parece um pouco abstrato. E como vocês sabem, eu não gosto de coisa abstrata, eu gosto de coisa prática, que dá pra gente entender e colocar em prática. E aí, glória a Deus, porque o Senhor, em sua misericórdia, em sua graça, Ele não nos deixou apenas definições, Ele nos deixou testemunhos. E quando Ele deixa testemunhos, Ele deixa exemplos. E quando Ele deixa exemplos, claro que a gente consegue seguir também. Porque se tiveram mulheres que foram piedosas, por que a gente também não? É só a gente olhar o que elas fizeram e repetir. E ser imitadoras, delas. Então, quando a gente pensa em mulher piedosa, não é um contexto teológico distante. Não é algo que alguém já viveu um tempo. Não. A gente consegue viver hoje. Basta a gente olhar para as Escrituras, esses testemunhos. Então eu quero trazer algumas mulheres agora que foram piedosas e os seus exemplos, de piedade. Não precisa abrir comigo agora, por enquanto, para a gente ganhar tempo, mas depois eu vou pedir para vocês abrirem outros textos, tá? Mas em Lucas 1,38 diz assim: Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. O que a gente aprende aqui com Maria? Maria aqui, mãe de Jesus. A gente aprende uma faceta de piedade, que é entrega e rendição. Maria, quando o anjo apareceu para ela não tinha todas as respostas. Ela não sabia o que ia acontecer depois. Ela não entendia os detalhes. Mas ela falou: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim. Então a gente aprende
aprende aqui que Maria se entregou e se rendeu, independente se ela compreendia o todo ou não. E então a mulher piedosa, ela confia e não precisa de muitas explicações. Porque às vezes a gente fica assim, né? Ô Deus, mas explica pra mim certinho, aí eu vou ver se, né? A gente não pensa, nossa, Deus é meu pai, Ele sabe o que é melhor pra mim, a vontade dele é boa, perfeita, agradável, então me submeto. Muitas vezes a gente fala, não, Deus, peraí, sei que você é Deus, mas me explica aqui primeiro que eu vou pensar, vou fazer meus cálculos, minhas contas aqui, né? E o que a gente aprende então com Maria? Que ela não precisava de uma compreensão total, mas de uma confiança total. Outro exemplo, Maria de Betânia. Lucas 10:42 diz: Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Qual faceta de piedade que a gente aprende aqui? Que Maria, ela nos ensina onde a mulher piedosa escolhe estar. Ela mostra sobre prioridade e intimidade. E aquilo que a gente prioriza revela aquilo que a gente valoriza. O que a gente prioriza revela o que a gente valoriza. Quando a gente olha para a nossa agenda, para a nossa rotina, para o nosso dia a dia, o que a gente tem valorizado? O que a gente tem priorizado? O que a gente faz primeiro ou o que a gente gasta mais tempo? Quantas vezes a gente se pega ocupada demais, igual eu falei que estava, atarefada demais, cheia de compromisso? Teve até uma vez que o Gi falou pra mim, eu falei, nossa, eu tô muito cansada e tal, tô sobrecarregada. Ele falou, você coloca descanso na sua agenda, Ari? Eu falei, não. Ele falou assim, então, isso é culpa sua. Se tá corrido, se tá puxado, se você tá exausto, se tá sobrecarregado, é culpa sua. Você precisa rever as suas prioridades. Você precisa rever aquilo que você valoriza. Então, muitas vezes a gente se pega nesse lugar tentando corresponder mais uma vez ao protótipo segundo a cultura, ao protótipo segundo o mundo. Outro testemunho, Ana. Não precisa abrir ainda, mas em 1 Samuel 1, 13, 15 diz: Como Ana orava silenciosamente, os lábios dela se moviam, mas não se ouvia a sua voz. Então Eli pensou que estivesse embriagada e lhe disse: Até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana, porém, respondeu: Não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho, nem bebida fermentada. Eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. Então a gente aprende aqui com Ana que ser piedosa não diz respeito à ausência de dor, à ausência de sofrimento, mas é sobre como a gente responde a partir das circunstâncias, em meio às circunstâncias. Então Ana, mesmo atribulada de espírito, como dizem algumas versões, ela escolheu orar e permanecer. E a gente? Como que a gente lida no momento que vem circunstâncias, no momento que está difícil, no momento que está pesado, que está exaustivo demais? A gente para de buscar o Senhor, tira os olhos dele e volta os olhos só para o problema e faz o problema um problemão? Ou a gente permanece? A gente escolhe orar? Então vamos recapitular aqui. Essas mulheres, elas nos deixam uma dimensão muito poderosa do que é piedade. Com Maria, mãe de Jesus, a gente aprende a render, a nos render. Com Maria de Betânia, a gente aprende a priorizar a presença. E com Ana, a gente aprende a permanecer. Então, primeiro eu me rendo, depois eu priorizo a presença e depois eu permaneço. Mas não acaba por aí. Tem outra faceta de piedade, que é o legado espiritual. E a gente aprende isso com Lloyd e Eunice, mãe e avó de Timóteo. Então, eu me rendo, eu priorizo a presença, eu permaneço e depois eu gero legado. Então não termina em mim. Ser piedosa não é sobre mim. Isso ecoa para outras gerações. Eu deixo um legado para o próximo. O fruto não é só meu. O fruto, na verdade, é uma semente
Timóteo 1:5. O texto diz assim: recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Quando Paulo ele elogia Timóteo, ele não cita a faculdade de Timóteo, ele não cita o pastor de Timóteo, nem o discipulador de Timóteo, nem o pai. Ele cita quem? A avó e a mãe de Timóteo. Está vendo que o Senhor tem algo para fazer a partir de nós mulheres? O Senhor tem uma porção reservada para nós mulheres? Então Paulo ele olha para Timóteo e ele consegue identificar a origem da fé dele. A fé que estava em Timóteo, ela não foi uma fé que surgiu do nada. Foi uma fé que foi cultivada. Foi uma fé que foi testemunhada. E qual foi o lugar que Timóteo aprendeu tudo isso? Foi numa igreja, num congresso, num negócio grande? Não. Foi dentro de casa. No lugar mais simples, mais ordinário, Timóteo testemunhou. Através da piedade de sua mãe e de sua avó. Então, a fé, olha isso, gente. A fé delas ecoou até Timóteo. De Timóteo ecoou às igrejas. E das igrejas ecoou até nós. Será que elas tinham ideia, Lóide e Eunice, de onde esse eco ia chegar? Provavelmente não. Mas elas permaneceram. Elas perseveraram. E esse eco está aqui. Lóide e Eunice, então, elas eram, pasmem, mulheres proféticas. Muitas vezes a gente pensa que mulher profética é aquela mulher, nossa, chegou a mulher profética. Não, não é isso. Elas eram proféticas no ordinário, no simples, na vida comum. Mesmo nunca tendo ocupado grandes posições. Eunice, por exemplo, aparece uma vez na Bíblia. Ela não fundou igreja, não fez nada grandioso. Quer dizer, fez, né? Só que no lugar mais simples e mais ordinário. E como Paulo disse, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Então, Lóide e Eunice plantaram, regaram, cultivaram, mas Deus fez crescer em Timóteo uma fé genuína. Então, hoje, existem coisas que ainda estão sendo plantadas, que ainda estão sendo semeadas. Tem coisas que a gente ainda não vê o fruto, que não é palpável diante dos nossos olhos. Mas a mulher piedosa é aquela que continua semeando, porque ela sabe que o crescimento pertence ao Senhor. E agora eu quero falar algo para você que é mãe, ou para você que pensa em ser mãe, e que às vezes escuta muito o protótipo segundo o mundo e a cultura, e deixa o passarinho fazer ninho aqui na cabeça. Quero tirar esse passarinho que está fazendo ninho aí. A mãe cristã, quando ela tem um filho, o papel dela não é apenas educar uma criança. Ela está formando alguém ali que às vezes um dia vai pregar, que às vezes um dia vai ser um missionário, que às vezes um dia vai ser um mestre, vai ensinar. Por isso, o trabalho da mãe, antes de ser um trabalho doméstico, ele é um trabalho teológico. Olha o peso da maternidade. Olha o que você pode construir, olha o que você pode gerar no seu filho. Agora, gostaria que vocês abrissem comigo em 2 Pedro 1:3. O texto diz assim: seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Agora não fecha, mas abre outro texto comigo que a gente vai precisar passear nos dois.
Tito 2, 11 e 12. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Então, olha só, o primeiro texto fala que Ele nos deu todas as coisas que necessitamos para a piedade. Nos deu todas as coisas. E em Tito fala que a graça nos ensina a renunciar à impiedade, ou seja, o contrário de piedade, e a graça nos ensina a viver de maneira piedosa. Quando? Nessa era presente, hoje. Então, o que a gente aprende com esses dois textos? Porque esses dois textos casam, eles se complementam, o que a gente chama de passagem paralela. Deus não exige de nós piedade sem antes conceder os recursos para que a gente viva a vida de forma piedosa. Ele nos dá todas as ferramentas, todos os recursos. Então, às vezes, eu fico tentando fazer força para ser, nossa, piedosa. Por isso que eu chego e falo para Dai, não consigo ser piedosa, porque eu estou tentando fazer um esforço para ser piedosa, sem entender que Deus me dá os recursos, Deus me dá as ferramentas. E aí, com isso, a gente se livra de dois extremos, do legalismo e da passividade. O que é isso, Ari? O legalismo é achar que a piedade depende apenas do meu próprio esforço. Então eu faço força para ser piedosa. Aí não consigo. E a passividade espiritual é pensar, se você está falando aí que Deus dá todas as coisas, que é pela graça, não vou fazer nada. Pra quê? Ele já está dando tudo, então beleza. Mas não é bem assim. Pelo contrário, nem legalistas e nem passivas. Tem outro texto que fala, exercitem-se. E aí agora eu quero que vocês abram comigo em 2 Pedro 1, 5 e 8, até o 8. Só que eu vou ler na Bíblia ampliada, tá? Então vai ficar um pouquinho diferente, mas sigam comigo o raciocínio, que esse texto é um pouquinho maior, mas é assim, um dos principais aqui, então preciso que vocês fiquem comigo. O texto diz assim: por essa exata razão, acrescentando às promessas divinas a diligência de vocês, empreguem todo esforço, exercitando sua fé para desenvolver a virtude, a excelência, a determinação, a energia de Cristo. E exercitando a virtude, desenvolvam o conhecimento, o entendimento. E exercitando o conhecimento, desenvolvam o autocontrole. E exercitando o autocontrole, desenvolvam a firmeza, a paciência, a perseverança. E exercitando a firmeza, desenvolvam a piedade. E exercitando a piedade, desenvolvam a afeição fraternal. E exercitando a afeição fraternal, desenvolvam o amor cristão. Por quê? Porque se vocês tiverem essas qualidades e elas forem crescentemente abundantes em vocês, elas os guardarão de serem ociosos e infrutíferos no pleno conhecimento pessoal do Senhor. Gente, não dá, a Bíblia ampliada é boa demais. Se você não tem, depois me pede, porque eu te mando, que é muito boa. No começo da passagem, a gente já consegue entender tudo aqui. Por essa exata razão, acrescentando as promessas divinas à diligência de vocês. Então, existem as promessas divinas? Sim, mas eu acrescento à diligência de vocês. Então, tem a parte que o Senhor faz, tem a parte que o Senhor coopera, mas tem a parte que nós respondemos de forma ativa, cooperando de volta. Para quê? Para o crescimento do reino, para a expansão do reino. Eu preciso responder ao Senhor de forma ativa, não dá para ficar parado. Ele dá, mas eu também faço. Ele dá, mas eu também preciso corresponder a Ele. E no texto, não sei se vocês perceberam, mas várias vezes aparece desenvolvam. Desenvolvam tal, para que desenvolvam tal.
E isso mostra que a piedade, ela não é algo instantâneo. Ai, fiquei piedosa. Deixei de ser piedosa. Não. A piedade, ela é cultivada, assim como foi em Timóteo. Então Pedro aqui, ele está combatendo uma fé preguiçosa, uma fé acomodada, uma fé superficial. E existe um convite, então, para que a gente participe de forma ativa. Agora abram comigo em 1 Timóteo 4, 7 e 8. Rejeite, porém, as fábulas profanas e exercite-se na piedade. O exercício físico é de pouco proveito. A piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa da vida presente e da futura. Só uma coisa aqui, o exercício físico é de pouco proveito. Não é que não tem proveito nenhum não, então por favor façam, eu incentivo vocês. Só que é de pouco proveito. Por que é de pouco proveito? Porque ele tem efeitos limitados a essa era, a vida terrena. Uma hora isso aqui tudo vai acabar e aí não vai precisar de exercício físico, não é mesmo? Mas a piedade, porém, para tudo é proveitosa. Porque ela é proveitosa hoje, agora, e ela é proveitosa no porvir. Ela tem valor eterno, né? Então, a piedade, o que ela faz em nós, nessa era presente? Ela molda o nosso caráter. Ela governa os nossos impulsos. Ela traz sabedoria. Ela produz em nós domínio próprio. Ela muda a forma que a gente ama. Ela muda a forma que a gente serve o outro. Então, uma vida piedosa produz frutos em todas as áreas. E Timóteo aqui, Paulo aqui, ele está ensinando sobre prioridade espiritual. Então, igual eu falei, ele não está falando não faça exercício, ele está falando, não, pode fazer exercício, faça. Mas assim, a piedade é mais importante, então prioriza o exercício na piedade. Aí depois o exercício físico, né? E agora, eu preciso que vocês imaginem comigo essa historinha que eu vou contar que é real, tá? Fiquem bem atentos, que eu creio que o Senhor vai começar a falar com a gente, já está falando, mas falar de uma forma ainda mais precisa, minuciosa. A minha mãe, para quem não sabe, ela é personal trainer, ela gosta da musculação, sempre falou mal de corrida, mas agora ela começou a correr. As coisas mudam, né? E eu, nunca achei que eu ia correr, não sei nada, sou super desajeitada, mas ela me chamou para correr com ela. Ah, então tá bom. Aí eu fui correr com ela. Só que tem toda uma técnica pra correr, né? E eu, gente, eu sou muito desajeitada, minha mãe. Aí, a gente foi e tal. Na hora que eu tava correndo, eu pisei errado. Porque tem uma forma certa de pisar. Não sei explicar não, mas tem uma forma certa de pisar. Aí eu pisei errado. Ela foi e me corrigiu. Ela me chama de Si. Si, não é assim que pisa, tem que fazer sei o que, o pé parece que tem que ir rápido no chão, sentir o solo rápido, não é um negócio assim? Então... Aí depois, beleza, eu perdi o ritmo. Tava correndo, não sei o que eu arrumei, que eu aprontei e perdi o ritmo. Ela foi e me orientou. Volta pro ritmo, assim, me acompanha e tal. Aí tá, continuei, quis desistir. Ai, cansa muito, né? E eu não tenho muito cardio, não tá em dia. Aí eu cansei, falei, acho que eu vou parar, larga a mão, vai dar dor de facão, que começa a ser aqui do lado. Vou largar a mão. Aí ela não, me encorajou. Vamos até ali, ó. A hora que chegar a estrada de terra, a gente para. Vamos até no final do asfalto só. Falei, tá bom. Aí fui, né? Me apertando aqui. Teve uma hora que eu fui entortando a postura. Que a gente tem que correr retinho assim, né? Aí eu fui entortando a postura. Ela foi e me alinhou. Sim, postura. Aí não, tem que prestar atenção no pé. Tem que prestar atenção na postura. Será que um dia eu vou correr direito? Aí, quando eu movimentei muito os braços, porque a gente acha que correr é assim, ó.
assim com o braço. Mas não é assim. Ela falou, não, o braço tem que ser paradinho aqui, sabe por quê? Senão você gasta uma energia desnecessária. Aí você vai cansar mais rápido. Então fica com o braço paradinho, para de querer fazer assim, ó. Falei, tá, mano, nunca imaginei isso, né? Aí passou uma pessoa correndo perto da gente. Ela falou, Si, olha lá, aquela pessoa tá correndo muito pesado. Olha como que ela dá um impacto assim pesadão no chão. O que eu tô te ensinando aqui é uma corrida leve. Meu Deus. Não precisa desse esforço, nossa, pesado demais, cansativo demais. Não. Quando eu acertava, porque tinha um momento que eu acertava, glória a Deus, ela reforçava aquilo que estava certo. Isso, tá pisando certinho, a postura tá boa. Ela até fez um videozinho, correndo com a luta diferente. Falei, que bom que pelo menos alguma coisa eu acertei, né? Não sei se vocês já estão pegando onde eu quero chegar. Mas a minha mãe, ela tem me dado tudo o que eu preciso para aprender a correr. Mas ela não pode mover as minhas pernas por mim. Eu preciso corresponder às orientações dela e continuar correndo. Ela não pode correr por mim. Da mesma forma, o Espírito Santo, que é chamado Paracletos, é aquele que é chamado para estar ao lado. É o nosso encorajador, é o nosso ajudador, é o nosso instrutor, é o nosso professor. E aí, pensando nisso, eu falei, pronto, o Espírito Santo é o personal trainer. Ele me dá as ferramentas que eu preciso e ainda está aqui comigo. Fechou, agora eu entendi. Parece que agora fica mais claro, faz mais sentido. Então, o Espírito nos foi dado para nos capacitar na caminhada da piedade, no exercício da piedade. Ele não corre por nós, ele não corre, mas ele corre conosco. Não corre por nós, mas corre conosco. Isso é muito melhor. E ele nos dá todas as ferramentas. Então, eu espero que o Senhor esteja já ministrando algo no coração de vocês, porque Ele tem algo para hoje, sabe? Ele tem algo para hoje. E às vezes vocês estão assim, nossa, já sei de tudo isso. Mas como eu falei no começo da mensagem, Ele quer lembrar. Não basta saber. Ele quer lembrar. Porque às vezes você sabe de tudo isso, mas você não está priorizando, você não está exercitando, ou você está colocando um padrão alto demais, uma régua alta demais. Vai conseguir? Não vai. Ele precisa estar junto. A gente precisa de relacionamento, de intimidade, para que Ele corra conosco. E dessa forma, a gente vai ser aquelas mulheres que tem um estilo de vida maranata, sabe? Que aguarda ansiosamente o Senhor. Então, o Senhor quer quebrar padrões, né? E coisas que a gente projeta. Toda vez eu lembro daquela música. Maior que toda sombra que a gente projetou. Toda vez eu lembro dessa música. Porque eu acho que eu crio uma sombra das coisas do protótipo do céu muito grande. Então, eu creio que o Senhor hoje Ele quer quebrar esses padrões, quebrar essas sombras que a gente projeta e mostrar, gente, o que eu estou querendo dizer é isso aqui. E eu creio que Ele quer falar de forma clara hoje. Abre os nossos olhos, Senhor. Abre o nosso entendimento, o nosso discernimento. Lá em Lucas tem uma passagem que conta sobre Ana, uma profetisa. E ela era muito idosa. Ela já tinha 84 anos. E sabe uma coisa? Ela nunca deixava o templo. E ela adorava o Senhor jejuando e orando dia e noite. Orando dia e noite. Aí você pensa, aí ó, tá vendo? Você tá falando isso tudo, mas agora orar dia e noite? Eu não consigo. Como que eu vou orar dia e noite? Eu tenho muita coisa pra fazer. Mas isso não significa que ela estava literalmente orando dia e noite, sem parar. Não.
ela com certeza tinha outros afazeres relacionados à vida ordinária, assim como a gente tem. Só que orar dia e noite aqui diz respeito à constância dela na piedade. Não a quantidade de tempo que ela passava orando, mas mostra que ela buscava o Senhor de forma incessante. Então, a piedade, ela não aparece nos grandes momentos espirituais. A piedade, ela se revela principalmente nas escolhas simples de um dia comum. Mas, então não é sobre orar dia e noite, mas também não é sobre entregar uma piedade de restos para Deus. Às vezes, a piedade de restos, ela não aparece em grandes pecados, mas ela aparece em pequenas coisas que a gente vai procrastinando, que a gente vai adiando, que a gente vai deixando para depois, e constantemente a gente está, depois, agora eu vou fazer tal coisa primeiro, depois eu oro, depois eu leio a Bíblia, depois eu cultivo o exercício na piedade. E aí, dessa forma, o Senhor recebe o tempo que sobra, a atenção que sobra, a disposição que sobra, que a gente já gastou energia com tantas outras coisas, com tantas outras demandas, e acaba que a nossa rotina, ela é sufocada pelas demandas, e a nossa fé fica superficial. Aí é muito fácil a gente cair no que eu caí, né? De ser completamente inundada pelas demandas e perder os olhos do Senhor. Então não é orar de noite, orar de noite, orar de noite, mas também não é sobre entregar qualquer coisa que sobra. E acontece, já aconteceu várias vezes, eu creio que vai continuar acontecendo, uma coisa interessante, que eu acredito que algumas de vocês vão se identificar. Quando eu tenho muitas demandas, eu acordo e quero logo dar check. Nossa, tem dieta para calcular, tem que atender paciente tal, tem tal compromisso, isso. Nossa, eu quero acabar, eu quero dar check, tem academia, não sei o quê. Aí o que eu faço? Não vou ler a Bíblia e falar com Deus agora, não, porque eu não vou atrasar. Então assim, eu vou fazer tudo que eu preciso, aí depois eu entrego uma piedade de restos. E acho que é, né, tudo certo. Mas tem dias que eu tenho a mesma demanda, as mesmas coisas para fazer, e eu escolho buscar o Senhor. E é impressionante que eu busco o Senhor, meu dia fica mais leve, eu faço tudo com consciência da presença, no final do dia sobra tempo ainda, até descanso. Agora quando eu deixo a piedade de lado e fico preocupada apenas com as minhas demandas, parece que fica tão pesado e no final do dia eu nem dei conta de fazer tudo que eu tenho que fazer. Já aconteceu isso com vocês? A minha mãe já falou isso pra mim várias vezes. Nossa, eu tenho muita coisa pra fazer e tal. Aí ela liga pra mim de vídeo, a gente fica conversando. Eu tenho coisa pra fazer, não sei o que. Às vezes o Eduardo não me entende, porque eu tenho isso. Só que aí depois ela liga de novo. Olha aqui, você sabe que eu falei com Deus, eu pedi ajuda pro Espírito Santo. Aí eu até lavei a casa e fiz não sei o que, agora eu tô aqui, ó, descansando. Né? Então, isso é muito real. Quando a gente escolhe priorizar aquilo que é prioridade, cada coisa fica no seu lugar. A piedade, então, ela não destrói as outras áreas. Ela coloca cada uma no lugar certo. Então, enquanto eu estou priorizando a presença, ao mesmo tempo, sem perceber, eu estou colocando cada coisa no seu lugar. E uma coisa que eu aprendi com o Lê na nossa escola, na ECC, é sobre a cultura do gotejamento. E isso me chamou muita atenção. Ele falou, gente, às vezes vocês querem que o balde enche, tipo, abre a torneira, enche o balde. Mas não é sobre a quantidade e encher rápido. É sobre ir pingando. Vai gotejando. E o balde vai enchendo. E igual alguém, por exemplo, que é sedentário e começa a fazer academia. A pessoa não chega na academia fazendo 7 dias por semana. Geralmente ela começa com 2 vezes por semana, 3. Aí ela começa pegando pouco peso. Ela não chega pegando muito peso e fazendo cluster 7, reza de pause, né, mãe? Não vai fazer técnicas avançadas, ela vai começar aos poucos. E a mesma coisa é o exercício na piedade. A gente vai pingando
pingando, e o balde vai enchendo, e o Senhor vai se alegrando. E agora eu gostaria de encorajar vocês, de verdade. Espero que esteja fazendo sentido, que o Senhor esteja falando com vocês. Mas às vezes você pensa, tá, mas eu sou uma mulher com muitas demandas, Ariadna, você não está entendendo. Eu estou captando o que você está falando, mas você não entende as minhas demandas. Eu tenho filhos, muitos filhos, ou eu tenho filho pequeno, ou eu cuido da casa e ainda trabalho fora. Você não entende a minha realidade. Ou eu sou uma mãe sozinha, que tem que cuidar da casa, ou eu sou uma mulher mais velha. Enfim, não importa. Não importa quem você é ou a situação que você está agora. Eu quero encorajar vocês, porque quando a gente ouve sobre exercitar na piedade, e você se vê impossibilitada de viver isso, não precisa pensar dessa forma. Às vezes a gente pensa que, de fato, não vai dar, mas não. O Senhor tem algo. Se a gente se dispõe de 25 minutos que seja para orar, para ler a Bíblia, para buscar o Senhor, para adorar, se isso é o que você tem, o Senhor se alegra. É incenso que sobe, sabe, para o Senhor. A gente cria muito. Nossa, eu tenho que ficar 2 horas aqui, eu tenho que orar assim, ó, Deus soberano. A gente cria muitas coisas, gente. Eu falo por mim. E aí a gente entra na frustração de novo. E não, o Senhor não está pedindo perfeição, o Senhor não está pedindo performance. Se a gente consegue 25 minutos, Ele vai se alegrar. Então não é piedade de restos. E não é sobre orar dia e noite. Se você pode, amém, glória a Deus, ora dia e noite. Mas se você se dispõe no tempo que você tem e entrega de verdade, de coração ao Senhor, Ele se alegra. E outra coisa também é que todo momento é um tempo oportuno para você orar. Seja lavando a louça, seja tomando banho, seja no horário de almoço, que eu sei que às vezes você trabalha das 8 às 6, mas no seu horário de almoço. Eu lembro da Paty contar que ela não tinha tempo no trabalho que ela trabalhava antigamente, né? E ela entrava num quartinho, isso me marcou muito, e orava ali, porque era o que dava. Olha isso. Isso é exercitar na piedade. Isso é cultivar, sabe? Então, se você está dirigindo, se você está trocando a fralda do seu filho, qualquer momento, você pode orar. E o Senhor se alegra. E o Senhor recebe. Então, ser profética é apontar para o Cristo em tudo que fazemos e testemunhá-lo. Porque tudo é sobre Ele. Tudo é sobre Ele. Tudo que a gente faz, outras pessoas podem ser ministradas de alguma forma. Porque, seja na coisa mais simples, a gente está revelando Cristo. No nosso trabalho, às vezes a gente age de uma forma e as pessoas ficam, nossa, por que você está agindo assim? Às vezes elas não entendem o que é, mas aquilo vai começando a chamar a atenção da pessoa. Ela fica, ela tem algo diferente. Eu não sei o que é, mas ela tem algo. E aí a pessoa começa a prestar atenção, e aí isso vai abrindo um espaço para que a gente ministre cada vez mais Cristo, testemunhe cada vez mais Cristo. Isso faz com que o reino cresça, com que o reino se expanda. Isso faz com que a gente esteja posicionada, cumprindo aquilo que Ele nos chamou para cumprir. Porque o Senhor tem algo reservado para nós mulheres. Nós precisamos ser cooperadoras do reino. Abram comigo, a gente já está caminhando para o final. Abram comigo em 2 Pedro 3:11. O texto diz assim: visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa. Pedro aqui está falando sobre a volta de Jesus e o fim das coisas dessa era, o fim
das coisas terrenas. E ele quer enfatizar aqui que a esperança da eternidade, a esperança da volta de Jesus, deve produzir em nós uma mudança prática. Deve transformar a forma que a gente vive hoje. Porque se a gente acredita que o Senhor vai voltar, isso deve ser suficiente para falar: eu vou viver de uma forma diferente da forma que o mundo prega. Eu vou viver de uma forma diferente que a cultura prega. Pouco importa a forma da cultura, eu preciso agradar o meu Senhor. Eu preciso estar pronta e ser uma noiva que espera o seu amado. E quem crê então na eternidade produz uma transformação prática, de forma ativa. A mulher piedosa, ela não vai negligenciar a vida prática. Ela não vai deixar de cuidar da casa, ela não vai deixar de cuidar do corpo, ela ainda assim vai ter responsabilidades da vida comum, mas ela entende que todas essas coisas servem à eternidade e não substituem a eternidade. Servem à eternidade, não substituem a eternidade. Amém? Fique de pé comigo. Não se dispersem, fiquem atentas. Eu quero ler com vocês o trecho de um livro do Fábio Coelho, que chama Ecoar de uma Voz, que vai fechar toda essa nossa conversa, esse nosso raciocínio, o que o Senhor quer falar e fazer aqui hoje.